Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos nos assentar. Celebramos hoje a festa dos santos São Felipe e São Tiago apóstolos. As festas dos apóstolos eram outrora de preceito. As de São Felipe e São Tiago, até há pouco celebradas em 1º de maio, recorda-nos a transladação solene das suas relíquias para a Igreja dos Santos Apóstolos em Roma, que lhes foi dedicada e onde atualmente descansam. Nela se faz a estação todas as sextas-feiras das 4 têmporas e na quinta de Páscoa. Como Pedro e André, Felipe era de Betsaida. Parece que gozava de certa intimidade com o Senhor. A ele se dirigiu Jesus, a quando da multiplicação dos pães, e ainda por seu intermédio os gentios se dirigiam ao Senhor. O Evangelho de hoje recorda-nos aquela palavra que denota grande liberdade. Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Morreu em Hierápolis, e que era a tradição apostólica que depois do Pentecostes se tenha dirigido à Frígia e aí pregado o Evangelho. São Tiago, apelidado o menor, para se distinguir do irmão de João, era de Caná de Galileia, primo do Senhor. Foi o primeiro bispo de Jerusalém. Intimado pelo sumo sacerdote para negar o Senhor, precipitaram-no do terraço do templo e esmagaram-lhe a cabeça. Os nomes desses dois apóstolos andam no cânon da missa. Confessemos a divindade de Cristo ressuscitado com exemplo de uma vida generosa e pura. Que grande alegria poder celebrar esses dois apóstolos, São Tiago, São Felipe e São Tiago, e ver neles, na vida deles, todo o amor de Deus. Os apóstolos são aqueles que deram a vida por amor a Cristo. Eles foram martirizados para defender a fé em nosso Senhor. Aquilo que aqui Felipe dizia a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Isso é tão certo na nossa vida, porque quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós vivemos a comunhão com Deus, só isso nos basta. Nós não precisamos de mais nada na nossa vida, a não ser da presença de Deus em nós. Esse pedido de Felipe é sim o pedido de todo cristão que quer ver a Deus Pai. Porém, Jesus diz a Felipe, tanto tempo estou convosco, e ainda não me conhecestes. Quem me vê, vê também o Pai. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus. Então, caríssimos irmãos, nós aqui temos a graça de poder receber a nosso Senhor Jesus Cristo, a receber ao próprio Deus em cada um de nós, através da comunhão eucarística. Ali nós temos essa comunhão com Deus. Então, vamos sim ao encontro de Deus, sempre através de Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia aos apóstolos: eu estou indo para preparar as moradas para vós e virei para levá-los comigo. E Tomé disse: mas para onde vais? Não sabemos o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, caríssimos irmãos, não há outro caminho, não há outra via, não há outro modo de salvação, a não ser através de Cristo, através da comunhão com Ele. Por isso a importância que tem o cristão de viver na graça de Deus, de não viver no pecado, um momento sequer. Os santos eram aqueles que queriam estar com o Senhor a todo momento. E se percebessem
que tinham se afastado pelo pecado de Deus, por menor que tenha sido aquele pecado, voltavam a Deus, se penitenciavam, pediam perdão a Deus, se reconciliavam com Deus, porque a comunhão com Deus, ela não pode ser parcial, deve ser plena, uma comunhão plena com Deus. Com Deus é ou tudo ou nada, Nós não podemos nos contentar com pouco. Nós não podemos nos contentar em apenas estar na igreja, como muitos, infelizmente, estão na igreja, mas não fazem parte dessa igreja, porque vivem num pecado mortal. Quantas pessoas estão emaziadas hoje? Quantas pessoas estão indo contra a vontade de Deus na geração dos filhos, por exemplo, Muitas pessoas estão ali evitando os filhos com métodos artificiais. Quantas pessoas estão longe de Deus, caríssimos irmãos, vivendo uma vida promíscua de pecado, longe da vontade de Deus. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para viver a plenitude da vida eterna, Aquilo que Jesus dizia aos apóstolos, credes, que eu estou no Pai, o Pai está em mim, crede ao menos pelas obras, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai e tudo que pedires em meu nome eu o farei. Assim diz Jesus a cada um de nós, crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer pelas obras que Ele tem feito na nossa vida, pelas graças que Ele tem nos concedido, caríssimos irmãos. Nós temos o defeito de olhar apenas os sofrimentos, apenas o mal na nossa vida, a dor, a doença, a criminalidade, tantas coisas ruins do mundo, e não vemos as coisas boas de Deus. Não vemos que Deus está presente na nossa vida desde quando levantamos até quando vamos dormir. Como que Deus abre caminhos na nossa vida para que a sua vontade se realize. E muitas vezes nós estamos ali obstruindo a vontade de Deus, porque não queremos seguir a Cristo por esse caminho sublime de uma total obediência a Ele. E esse segmento, sim, supõe a cruz, supõe, sim, seguir a Cristo para fazer a sua santa vontade. Então, coragem, ânimo, coloquemos diante do Senhor também as graças que Ele tem feito na nossa vida. Coloquemos sempre diante dos nossos olhos as vitórias de Deus, não as nossas derrotas, não. O mal e o pecado que há em nós, o Senhor perdoa, se a Ele nos dirigimos com humildade, com um coração contrito, arrependido. Ele nos dá o seu perdão, Ele nos dá de novo a graça santificante, a graça do batismo. Ele faz de nós, como dizia São Paulo, criaturas novas, que são guiadas, conduzidas por Deus, porque é Deus que age em nós. O querer e operar vem de Deus, não vem de nós. Então, o fato de crermos em Deus, isso é uma graça de Deus. Jesus dirá a Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou que eu sou o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, mas meu Pai que está nos céus. Então peçamos a Deus que nos revele cada vez mais o seu amor, a sua misericórdia, para que possamos sim, cada vez mais nos entregarmos a Deus e confiarmos na sua providência, no seu amor, na sua misericórdia, assim como esses santos apóstolos creram em Deus. Santo Agostinho dizia, se credes em Deus, diz o Senhor, deveis necessariamente crer também em mim. Ora, o Senhor nunca diria isto se realmente não fosse Deus. Então, nosso Senhor é Deus, Deus de Deus, luz da luz. Deus gerado, não criado.
consubstancial ao Pai. É essa a profissão de fé, é o credo que nós vamos professar hoje diante de Deus. Crer nesse único Deus que se encarnou, que deu a vida por nós, para nos levar à vida eterna, ao reino dos céus. Que o Senhor nos ajude, por intercessão dos santos apóstolos, São Felipe e São Tiago, a sempre desejar os céus, desejar a ver Jesus sempre, sempre, de segui-lo por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, segui-lo no caminho da igreja, em comunhão com a igreja, nunca separados. Nós não podemos ter um caminho separados da comunhão com a igreja, porque é na igreja que nós recebemos a Jesus, que se doou aos seus discípulos e deu aos discípulos esta missão de fazer presente o sacrifício da cruz a cada Santa Missa. Fazer isto em memória de mim. Todo o sacrifício de Cristo da cruz se realiza na Santa Missa, por intermédio dos apóstolos, que deixaram seus sucessores, os bispos, os sacerdotes, para que Jesus Cristo estivesse sempre conosco, pois Ele mesmo tinha dito: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que o Senhor hoje possa vir ao nosso encontro e nos dar essa alegria, alegria da salvação, alegria da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.